Olá, tudo bem com vocês, turma do segundo ano, meus estudantes do segundo ano? Continuamos com o nosso estudo de calorimetria, parte 2 agora. Vamos estudar calor latente, que está lá na página, começa lá na página 30, né? Da sua apostila do módulo 5, calor, sensações e interações, capítulo 14. Fala da dilatação térmica, calorimetria e estados físicos. Então nós vamos falar do calor latente, das trocas de calor em sistemas isolados, estudo do calorímetro e atividades das páginas 32 e 33. Então vamos entender o que é o tal do calor latente. Capítulo 14, página 30, calor latente. Então, o aumento de temperatura, pessoal, é causado pelo ganho de energia térmica. Então, o estudo do calor latente começa por aí, ganho de energia térmica, que altera a agitação das partículas, afastando-as. Tudo bem. Em contrapartida, uma força chamada intermolecular tende a mantê-las unidas em um certo arranjo. Quando esse arranjo entre as partículas é alterado, ocorre uma mudança de estado físico. Isso só é possível com ganho ou a perda de energia, que chamamos de quem? De calor latente. Então, o calor latente, pessoal, então quando a gente fala, entendeu, de calor latente, assim como calor específico, é uma propriedade da substância. Feito? Então, pessoal, para substâncias puras não há variação de temperatura enquanto a mudança de estado físico estiver acontecendo. Então, o calor específico ajuda muito nisso, porque é uma característica, uma propriedade da substância. E seu valor depende da mudança de estado físico que estiver acontecendo. Agora, vamos definir o que é realmente calor latente, a qual nós entendemos, nós identificamos na física como um L maiúsculo. Lembram de capacidade térmica, que era um C maiúsculo? Lembram de calor específico, que era um C minúsculo? Aqui nós temos calor latente como um L maiúsculo. Então, vamos ver o que é. Então, a gente define calor latente, pessoal, que é o L maiúsculo, como sendo a razão entre a quantidade de calor e... Opa, então vamos olhar lá. Então, o calor latente, que está aqui, é a quantidade de calor sobre quem, pessoal? Sobre a razão, né? A quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de certa massa. Ou conhecida que move, tudo bem? Q, M, L, que move. Q, quantidade de calor, M, massa da substância e L, calor latente. Tá? E no sistema internacional, a unidade de calor latente pode ser joule por quilograma, No sistema usual, que é o sistema onde nós resolvemos exercícios na maioria das vezes, vai ser caloria por quilograma, que é o que vai aparecer mais, tudo bem? Então isso já é bem interessante, já para você poder resolver os exercícios. Opa, na página 31 já tem o exercício resolvido, vamos lá então. Esse corpo tem 50 gramas, tá bom? Se ele tem 50 gramas, eu preciso que isso não seja em gramas, seja em quilograma. Então a massa, 50 gramas, eu vou passar para quilograma, na verdade, que vai me dar 0,05, né? Quilogramas. É só eu dividir por quanto? Por 1000. Tudo bem? O que mais? Recebe calor até um ponto no qual sua temperatura não varia. Sabendo que no período em que sua temperatura permaneceu constante, ainda foi necessário fornecer 2000 calorias ou cal de energia para ele mudar de estado físico sólido para líquido. Calcule seu calor latente, ok? Qual que é a fórmula de calor latente? Que mole. Perfeito. Quanto que é a quantidade de calor? 2000. Massa, 0,05. E posso saber quanto vale meu calor latente, que vai ser 2000 divididos por quanto, pessoal? 0,05, ok? Então, eu vou ter um valor aí de quanto? De 40.000 calorias por quem? Por quilograma. Por isso que eu alterei minha massa para quilograma, ok? Tá aí o exercício resolvido. Agora eu vou falar das trocas de calor em sistemas isolados. O que
que é o sistema termicamente isolado? Essa caixa fechada. Olha o corpo A e o corpo B. Então eu tenho o conceito de calor aí do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então a temperatura de A é maior que a temperatura de B, que mostra essa situação do calorímetro ideal. Perfeito. Para iniciar esse estudo, então considere a seguinte situação. Vamos aí ler, na nossa apostila o que ele diz a respeito disso. Dois corpos A e B com temperaturas distintas são colocados, na verdade, dentro de uma caixa, que não permite trocas de calor dos corpos com meio externo. Chamaremos essa caixa especial, que permite isolar termicamente os corpos que nela estão contidos, de calorímetro. O calorímetro, mesmo isolando os corpos do meio externo, pode acabar participando das trocas de calor, porque quando o calorímetro participa das trocas de calor influenciando o sistema, ele é chamado de calorímetro real. No entanto, quando consideramos hipoteticamente ele como sendo participante dessas trocas de calor, é chamado calorímetro ideal, que é o nosso caso aqui. O que mais? Em um primeiro momento, vamos considerar que o calorímetro da imagem acima, dessa imagem que está na sua tela, seja ideal. Inicialmente, o corpo A está com a temperatura mais alta que o corpo B. O corpo B, até que a temperatura de ambos atinja o mesmo valor. Peraí, eu pulei uma parte ali. Então, inicialmente o corpo A está com a temperatura mais alta que o corpo B. Desse modo, haverá um fluxo de calor, na verdade, de energia, calor preferencialmente do corpo A para o corpo B, até que a temperatura de ambos atinja o mesmo valor. Perfeito, até aí nós já sabemos. Durante esse processo, o corpo A perde energia na forma de calor. Então, o calor contido em A vai ser menor do que zero, ele está perdendo. Então, o calor aqui, o calor de A é menor do que zero. Perfeito. Enquanto no corpo B ele ganha energia. Então, o calor de B é maior do que zero. Então, ele é positivo e aquele é o quê? Negativo. Como o sistema é isolado, todo o calor perdido por A foi recebido por B. E podemos escrever a seguinte equação. Quantidade do calor de A vai ser o quê, pessoal? Menos a quantidade do calor de B. Então, a quantidade do calor de A, ou menos, vai passar para o outro lado na forma de mais. E isso vai ser igual a zero. Então, nós temos aí o nosso equilíbrio. Generalizando essa situação para quaisquer quantidades de calor envolvidos nas trocas de calor, podemos perceber que alguns corpos irão ganhar energia térmica, enquanto outros irão perder. Assim, é possível verificar que a soma das energias trocadas será sempre igual a zero para um sistema isolado. Se as trocas de calor entre os corpos envolverem somente variações de temperatura, usaremos apenas a equação Q-macete. Se houver mudança de fase, será preciso incluir a equação Q-mol. Olha que interessante. Aqui, pessoal, eu só vou fazer um resumão aí do que é o calorímetro real e o ideal. Por quê? Porque isso é muito importante para o estudo da calorimetria, principalmente, especificadamente para este desenho, pessoal, do calorímetro ideal que nós estamos utilizando. Tudo bem? De acordo com a explicação que eu já fiz no outro slide. O que eu tenho aí? Calorímetro, mesmo isolando os corpos no meio externo, pode acabar participando das trocas de calor. Tudo bem? Chamaremos essa caixa de calorímetro. O que é esse calorímetro, pessoal? O calorímetro, quando o calorímetro participa das trocas de calor, influenciando o sistema, ele é o real. Tudo bem? Agora, no entanto, quando consideramos hipoteticamente ele como sendo participante dessas trocas, ele é o ideal. Neste nosso caso, ele é o ideal. Ok? E não esqueçam do mais importante de tudo aqui. É o conhecimento da fórmula do Q-macete e o conhecimento da fórmula do Q-mol. Tudo bem? Se a troca de calor, pessoal, e entre os corpos envolverem variação de temperatura, tudo bem? Usamos a Q-macete.
E se eu tiver mudança de fase, eu vou usar a QMOL. Tudo bem? Depois a gente vai ver isso bem legal. Olha o calorímetro. O calorímetro, o que é esse calorímetro? Esta é a verdade. Calorímetro, na natureza, na verdade, todos os corpos que compõem o sistema, inclusive instrumentos de medição e elementos isolantes, participam das trocas de calor desse sistema. Entretanto, para o nosso estudo da calorimetria, podemos considerar que os instrumentos de medição e os elementos isolantes não trocam calor com os corpos. Os calorímetros são utilizados para se descobrir o calor específico de uma substância qualquer, pessoal. Olha que interessante. Coloca-se dentro de um calorímetro uma substância conhecida, água, por exemplo, e também a substância cujo calor específico você quer descobrir. Olha aqui do lado o modelo básico de um calorímetro, pessoal. Conhecendo as temperaturas iniciais de cada substância, basta aguardar o equilíbrio térmico e verificar a temperatura de equilíbrio. A partir daí, podemos encontrar o calor específico por meio da equação do sistema isolado. Quantidade de A mais quantidade de B igual a zero, equilíbrio térmico. O calorímetro real, certo? Que participa das trocas de calor, deve entrar em contato com o sistema isolado. Em geral, é conhecida a capacidade térmica do calorímetro. Portanto, o calor trocado pelo calorímetro será dado pela fórmula do Q-macete, pessoal. Consideramos que a temperatura inicial do calorímetro é igual à da substância que já se encontra em equilíbrio térmico com ele. Ok? Então, eu posso trabalhar aí com o calorímetro real ou o calorímetro ideal. É a mesma coisa aqui no nosso caso. Tá? Neste caso aqui, pessoal, até o real seria mais apropriado. Então, nós temos as atividades. O primeiro exercício, então, diz um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 caloria gramas graus Celsius. Absorve uma fonte térmica de 5.000 calorias, sendo a massa do corpo igual a 125 gramas e sua temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, a temperatura atingida no final do aquecimento é de... Que fórmula eu vou usar aqui? Aqui eu estou dizendo que houve o quê, pessoal? Variação de temperatura. Então, se houve variação de temperatura, eu vou usar a fórmula Q-macete. Perfeito. A quantidade de calor está lá, 5.000. Massa. A massa ele deu, que é quanto? Zero, deixa eu ver. 125 gramas, não é verdade? Calor específico, que é 0,25. E aí eu vou achar quem, pessoal? Variação de temperatura. Só que minha variação de temperatura, você sabe que é a temperatura final menos inicial. Então, a temperatura final menos quanto? A inicial foi 20 graus. Ok? Então, eu sei que a minha temperatura final, a minha temperatura... Deixa eu só colocar o 20 ali, que eu esqueci o 20. Então, a minha temperatura menos 20 graus vai ser o que, pessoal? 5.000 divididos por 125 vezes 0,25. Ok? Então, eu vou ter o que? Esta conta aqui, eu vou ter assim. Esta conta aqui me dá 160. Ok? Mais o 20 que eu tenho lá. Então, eu vou ter um valor de 180 graus para o atingir o final do aquecimento. Graus Celsius, que é a alternativa B. Ok? Contas ficam a seus, a maneira de vocês fazerem aí, pessoal, tá bom? Exercício 11. Na Inglaterra é muito comum o consumo de uma bebida quente que mistura chá com leite. Recentemente, essa bebida começou a se popularizar no Brasil, mas, diferentemente da Inglaterra, aqui o chá é batido com leite gelado. Uma casa especializada na receita original, chá e leite quente, mistura leite quente, mistura 120 ml de chá a 20 graus Celsius e 100 ml de leite a 70 graus Celsius.
Considerando que a densidade do chá seja igual à da água de 1 grama por centímetro cúbico e que o calor específico do chá é 1 caloria gramas graus Celsius e o do leite é 0,8 calorias gramas graus Celsius, a bebida servida estará a uma temperatura de... Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Variação de temperatura, então é que macete. Então, eu tenho a quantidade de calor do chá mais a quantidade de calor de quem? Do leite, né? É do leite? É do leite. E os dois entram em equilíbrio térmico igual a zero. Então, aqui eu tenho a massa de quem, pessoal? Massa do chá, calorzinho específico do chá e variação de temperatura do chá. Mais massa do leite, calorzinho específico do leite e variação da temperatura do leite, tudo isso igual a zero. Perfeito? Vou substituir aqui em cima. Então, eu vou ter o quê? 120 para a massa do chá. Calor específico dele, 1. Variação da temperatura final, menos 20. Ok. Perfeito? Temperatura de quem aqui? Temperatura final dele mesmo, tá certo? Igual a quanto? 100, aliás, igual não, né? Mais, né? Estou fazendo igual porque é mais aqui. Então, mais 100 vezes 0,8, que é do leite, o seu calor específico, e aqui temperatura menos quanto? 70 graus. Temperatura final dos dois vai ser a mesma, porque eles estão juntos, e tudo isso igual a zero. Então, eu vou ter aqui 120 vezes T, então 120T menos 120 vezes 20, 2.400. Ok? Mais 100 vezes 0,8, 80. Então, eu vou ter 80T, certo? Menos, na verdade, 80 vezes 705.600. E tudo isso igual a zero. Perfeito. Agora, eu vou manter o 120T e 80T desse lado, que vai me dar quanto? 200T. E vou passar para o outro lado, 5.600 e 2.400, somando, que eu vou ter 8.000. Já posso cortar 2 zerinhos e 2 zerinhos aqui. T, 80 divididos por 2. Então, o meu T vai dar 40 graus Celsius. Alternativa A. Perfeito? Facinho, né, pessoal? Recentemente houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o Sol. Suponha que um meteorito de 20 kg, pessoal, quilogramas, olha as unidades, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o Sol. Considerando o calor latente de fusão e de vaporização da água, né, iguais a 300 kJ por quilograma, tudo está em quilograma, e 2.200 né, kJ por quilograma, respectivamente. O calor específico do gelo é 0,5 calorias gramas graus Celsius, ponto. Eu vou ter que mudar de caloria para joule e grama para quilograma, tá, pessoal? E da água líquida é de 1 caloria grama graus Celsius. Admita que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera. Calcule qual a quantidade de energia. Energia é medida em joule. Então, tudo tem que ser em joule. Fornecida pelo atrito em joules. Aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 para 0. Então, eu vou usar a fórmula do que macete. Tudo bem? De quem aqui? Do gelo. A massa é 20. O calor específico é 0,5. 0,5 eu vou transformar em joule. Então, 0,5 vezes 4,2 é 2,1. 2,1 gramas, aí tem que transformar em quilograma, então multiplico por 1.000. Então, vai dar 2.100 joules por quilograma. Perfeito? Que é uma das unidades lá do Sistema Internacional de Calor Específico. E a variação da temperatura
10, né? Porque menos, ó, final menos inicial, 0 menos 10, 10. Ok? Então, eu vou ter um valor aí já em notação científica de 4,2 vezes 10 elevado à quinta joule. Ok? Transformar o gelo, que está na temperatura de 0, em água líquida. Então, aqui, pessoal, eu vou ter aí, né, um princípio também do que, pessoal? Eu vou ter um princípio aí simplesmente de uma soma, né? Então, eu vou ter a minha quantidade de calor nada mais é do que a quantidade de calor dessa água líquida aí, na verdade, mais a quantidade de calor, na verdade, podemos dizer assim, da água, né? E aqui seria transformar o gelo, então do gelo, ok? O gelo está se transformando em água. Então, neste caso aqui, eu tenho o que mole, porque é a mudança de estado para do gelo. E lá eu tenho que macete, porque é a variação da temperatura. Então, calor específico, delta T, ok? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aí, por que mole? Eu vou ter a massa, 20, vezes o seu calor batente de fusão, que é igual a 300 mil joules. Então, 300 mil, né? Porque é 300 K. K é 1.000, 300 mil. Mais a massa de 20 também, vezes, agora 4.200, porque agora eu estou falando da água, depois multiplica por 1.000, então eu vou ter em joule por quilograma o calor específico, vezes o 20, que é a variação de temperatura que eu tenho aqui, final menos inicial, 20 menos 0, 20. Então eu vou ter aqui um valor, fazendo esse cálculo, eu vou ter 7,68 vezes 10 elevado à sexta joules. Então tá aí o resultado do exercício. Cuidado com as unidades. Próximo exercício tem a energia consumida, né, por uma pessoa adulta em um dia de 2.400 quilocalorias. Determina a massa de gelo a 0 graus Celsius, que pode ser totalmente liquefeita pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa de água até 30 graus Celsius. Calor batente do gelo, né, 80 calorias por grama. Então, para a massa de gelo fundida, então mudança de estado, então aqui mole. Tudo bem? Então, eu quero massa antes de tudo, que vai ser a minha quantidade sobre o calor batente. Minha quantidade é quanto? 2.400, na verdade, vezes 10 a terceira, porque é quilocaloria. E o calor é 80. Então, eu vou ter uma massa aí de quanto? De 30.000 gramas. Então, eu já tenho a massa, certo? Agora, eu vou calcular a energia através de que fórmula? Q macete, porque energia é temperatura, é variação de temperatura. Então, a nossa quantidade para 30.000 gramas, de acordo com a água, que é 1 calor específico, e variação da temperatura, que foi de quanto? 30. Eu vou ter uma quantidade de calor de 900 quilocaloria. Não é verdade? Para que você tenha o resultado final. Eu tenho aí um aquecedor de 350 watts, é utilizado para aquecer 500 gramas de água. Calor específico da água, uma caloria por gramas graus Celsius, durante um intervalo de 10 minutos. Sabendo que o rendimento do aquecedor é de 20%, a variação de temperatura sofrida pela água em graus Celsius é dado uma caloria igual a 4,2 joules. Então, potência, pessoal. Eu quero falar de potência aqui. O rendimento do aquecedor é de 20%. Então, a potência útil dele ele tem 350 watts. Mas, para aquecer, sabendo que o rendimento dele é 20%, então quanto que é 20% de 350? Me dá 70 watts. Então, é com isso que eu vou trabalhar. A minha potência é quantidade de carga sobre variação de tempo, quantidade de carga, aqui é variação de temperatura, então que macete?
sobre variação de temperatura, ok? Então, eu sei que a minha potência vale quanto? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, porque eu preciso da potência que é 70. A minha massa é 500 vezes 4,2, porque eu quero em joule. E variação da temperatura. Aqui embaixo, deixa eu corrigir, tá? Aqui não é ΔT, tesão. É Tzinho, porque é temperatura. É tempo, pessoal. Então, aqui embaixo eu tenho 10 minutos transformado em segundos, 600. Então, fazendo esta conta aqui, nós vamos ter uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, alternativa D. Ok? Então, vamos ver se tem mais alguma aí. Tem mais um só. Podemos estimar quanto é o dano de uma queimadura por vapor da seguinte maneira. Considere que 0,60 gramas de vapor condense sobre a pele de uma pessoa. Que horrível isso. Suponha que todo o calor latente é absorvido por uma massa de 5 gramas de pele. Considere que o calor específico da pele é igual ao da água. 1. Considere o calor latente de vaporização da água como LV 1000 sobre 3, 333 calorias por grama. Latente de vaporização, porque isso que é a LV, tá? Calcule o aumento de temperatura da pele devido à absorção do calor em graus Celsius. Opa. Então, a quantidade de calor trocada pelo vapor para condensar é igual ao calor sensível responsável por aumentar a temperatura da pele, pessoal. Então, a quantidade de calor latente vai ser igual à quantidade de calor sensível. Então, a massa e o L de vaporização, na verdade, tem que ser igual à massa, o calor específico e a variação da temperatura. Tá bom? Então, calor específico de quem? Da pele, né? Tá? Então, eu quero ΔT, pessoal. Então, ΔT. Vou isolar somente ele para depois, né, substituir. MVLV. E aí, M da pele vezes... Aliás, M, né? Vou colocar o pezinho só no calor específico. Pezinho. Então, ΔT nada mais é do que 0,6 QA, massa em grama. O calor latente é 1000 sobre 3. Coloquei este aqui, né? Tanto faz qualquer um dos dois, pessoal. A massa é 5, que é a massa de quem? De quem daqui, ó. Certo? Que foi absorvida. E o calor da pele, 1. Então, fazendo esta continha aqui, eu vou obedecer e vou ter 40 graus Celsius, que é a alternativa C. Então, de uma maneira rápida, porque as contas vocês têm que fazer, né, pessoal? Por favor, isso é trabalho para vocês, ok? Próxima aula, nós vamos falar dos estados físicos da matéria, curva de aquecimento e resfriamento para substâncias puras, mudanças de estados físicos da matéria. Obrigado, estudantes do segundo ano, tá? Um abraço para vocês e tchau!